A partir de agora, nesta emissora, Ponto de Fé. Um programa para fazer o seu dia mais feliz. Ponto de Fé. Oi, gente amiga, querida. Quero já abrir o Ponto de Fé, deixando à sua disposição meios pelos quais você possa ingressar naquilo que eu entendo como o maior pronto-socorro espiritual do mundo, que é esse programa. Como ingressar nele? 3284-0740 é o nosso número. Mas, Léo, tem alguém pedindo socorro e ajuda aí pelo Zap? Muita gente, e um caso nos chamou a atenção aqui, bispo. Ela diz assim: bom dia, bispo, sou renal crônica em hemodiálise, estou com um homem há 2 anos, marido dela. Estou na fila de transplante, mas não chega. E agora meu marido resolveu separar de mim, já está de caso com outra mulher e quer que eu saia de casa. Mesmo sabendo que eu não tenho condições, nem teto, nem família. Estou desesperada. Quero que meu marido volte a ser como era antes, porque agora ele está outro. Ele mandou eu procurar um lugar sabendo que não tenho condição de pagar. E pior, estou doente e faço hemodiálise 3 vezes na semana. Estou com catéter no peito. Aí ele fala que não me ama mais, que quer viver a vida dele, que quer passear, quer sair e já está com outra mulher e que não sirvo mais para ele. Olha a situação dessa mulher. Uma brincadeira, né? Ou seja, enquanto teve só o filé mignon, ele aproveitou, né? Chegou no osso, ele quer jogar fora, né? Mas é dessas injustiças que as pessoas são passíveis. Agora, se ela usar a fé, porque com certeza ela não faz hemodiálise em casa. Ela faz hemodiálise Fora de casa. no hospital. Deve ser um senhor sacrifício para chegar ao hospital, mas ela chega 3 vezes por semana. Por que ela não faz esse mesmo esforço agora para chegar ao pronto-socorro da alma? Exatamente. E era bom que já viesse hoje, não esperasse o domingo, porque domingo a gente fecha, conclui esta grande campanha de fé, a campanha do Nunca Mais, que foi o que aconteceu com o seu Luiz. Seu Luiz, fala bem pertinho do microfone. Quanto tempo com a gente? Na Universal estou há 3 anos. 3 anos. 3 anos na Universal. Me conta a sua história. Quem foi o senhor até chegar à Igreja Universal e como estava a sua vida quando chegou? Eu fui uma criatura vivente antes de chegar à Universal. Eu passei por todos os estágios de sofrimento que se possa imaginar. No relacionamento, na vida afetiva. Embora eu tenha trabalhado em todos os meios de comunicações dentro de Porto Alegre, eu sou formado em jornalismo, tive um sucesso muito grande. Fui um Sansão, né? Mas eu tinha uma felicidade aparente. Não existia isso dentro de mim. Mas mesmo eu tive, bem rapidamente, dos 10 aos 17 anos, eu tive dentro de um colégio de padre, pela vontade de minha mãe, que está viva ainda, de que eu fosse padre. Não deu, meu pai me colocou no quartel, onde eu fui cabo, sargento e fui primeiro-tenente. Saí com 23 anos, me formei em jornalismo. Meus tios que moravam aqui no Sarandi, na Vidal Barbosa, 424, que tinham uma terreira, eu já estava com uma dificuldade na vida. E a minha tia, meu tio disseram: você tem que desenvolver, ser médium. E eu fui, eles me aprontaram, me deixaram pronto dentro da Umbanda. Da Umbanda veio o candomblé, do candomblé veio o batuque, e eu praticamente, quando eu saí, eu estava para ser nomeado bruxo do Rio Grande do Sul. Seu pai conheci de vista, né? Fui filho de santo, por assim dizer, na época, do falecido Ailton da Oxum. Entregaram a minha cabeça para um dos piores orixás que pode haver dentro da religião, que é o Bará. Mas isso só me trouxe, assim, consequências muito ruins, bispo. Tive filhos de santo, tive 14 filhos de santo, tive casa de religião, tive programas de rádio onde eu dava consultas com quem está escutando vai lembrar, com uma entidade chamada Pai Duda, que era o Pai Joaquim. Mas isso só me trouxe um sucesso aparente, sofrimento... Mas me tira uma dúvida. Pois não. Vamos voltar ao ponto de partida. Lá atrás, quando o senhor se envolveu com a religião, sua tia e seu tio, então, líderes espirituais da casa, afirmaram que o senhor tinha uma mediunidade muito forte. E desde que desenvolvesse, naturalmente seria feliz. O senhor obedeceu todos os trâmites?
Obedeci. O senhor não todos. desenvolveu? Desenvolvi. O senhor não levou a sério? Levei a sério. Então a tua vida foi um docinho de coco? Não foi docinho de coco nenhum. E olha, quando eu penso, eu nunca mais quero aquilo para mim. Foi assim, uma arrancada foi muito boa, mas depois caiu de novo na mesma coisa. Qual foi? Altos e baixos. Qual foi o grande drama da vida do senhor? Aquilo que a gente pode chamar de fundo do poço, aquilo que despertou o senhor para Deus. Aquela situação mais dramática, mais triste, que mais lágrimas arrancou dos seus olhos, que mais sofrimento gerou no teu coração. O pior momento da vida do senhor, qual foi? Eu tinha os meus programas de rádio, e os programas de rádio naquela época não havia internet. Vivíamos cercados de muita mulher. Existia muita diversão. Acabava aquilo, o Luiz ficava sozinho, ligava a TV e na época escutava, assistia, mesmo tendo dentro do batuque, assistia o bispo Clodomir no Fala Que Eu Te Escuto. Mas eu sempre via a igreja. Mesmo pai de santo, Mesmo o senhor pai de assistia o Fala Que Eu Te Escuto com o bispo Assistia. Clodomir. Assistia, era fissurado pelo bispo Clodomir, ele não tinha barba ainda, né? Então aquela palavra era muito forte. Eu escutava, mas ao mesmo tempo a gente ouvia muita coisa sobre a igreja, e a minha visão sobre a igreja era uma igreja que era uma seita, que quem manifestava era pago, e que aquilo era uma bagunça. Eu não acreditava naquilo, não acreditava, né? Mas assistia. E eu tive 5 infartos dentro da religião. Fiz chão, troca de vida, porque eu precisava, porque eu tinha sopro no coração. Eu tive entubado no hospital de cardiologia por causa do coração. E a minha vida eram altos e baixos. Eu me tratei na PUC de um caso da coluna, e dentro do clínicas eu fui diagnosticado com um tumor maligno no cóccix. Que hoje, graças ao Senhor Jesus, nunca mais eu tive isso. A Igreja Universal me trouxe de volta a vida, me devolveu a tranquilidade. Mas a princípio o senhor começou paquerando a gente pelo Fala Que Eu Te Escuto. Paquerando pelo Fala Que Te Escuto. Quanto tempo depois que o senhor assistiu ao Fala que o senhor decidiu vir à Universal? E em que situação foi? Em que situação? Eu e minha família, nós chegamos a pertencer 17 anos a uma congregação evangélica, aonde nós fomos líderes de casais. Perante o paz do Senhor, irmão para cá, a nossa vida conjugal era uma porcaria. Era uma briga mesmo. A minha esposa tem uma tia que há 20 e poucos anos é obreira na igreja do Fátima, em Cachoeirinha. Num sábado nos convidou para uma reunião da família, onde os obreiros teriam que levar a família. Na época, o pastor que estava na igreja era o pastor Kleber, que hoje é regional em Pelotas. E eu recomendei à família: não peguem rosa, não peguem envelope, não pega fronha, não deixa ninguém pôr as mãos, vamos sentar lá atrás. E assim fomos para a igreja, porque fomos convidados. Ficamos lá atrás, e aí o pastor Kleber chamou as obreiras que trouxeram a família, que trouxessem até a frente do altar. E lá fomos nós, eu muito contrariado, né? E o pastor disse: olha, eu vou fazer uma oração forte, e se tiver algum demônio, vai sair e nunca mais vai voltar na sua vida. Eu disse que vai começar. Ele usou a expressão, nunca mais. Nunca Ele mais. garantiu. Garantiu. Nunca mais quem tiver vai sair. Eu disse: que demônio, é hoje que eu vou ver isso tudo. Quem manifestou primeiro? Minha filha, que na época tinha 17, 18 anos, nunca entrou numa terreira, nunca tinha entrado na Igreja Universal. Manifestou, eu fiquei olhando, digo: meu Deus. Segunda a manifestar, minha esposa. E eu não vi mais nada. Só me acordei depois nos braços de 10 obreiros tentando me segurar. Ou seja, a família inteira A família manifestou inteira com o demônio. manifestou com o demônio. Terminada a reunião, o pastor nos chamou e perguntou se na congregação onde nós estávamos não tinha um culto de libertação. Eu não quero falar muito da outra congregação. Né? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Mas ele nos recomendou que nós precisávamos ter uma libertação. Que isso tinha que sair e nunca mais voltar à nossa vida. Perguntou como é que estava a vida afetiva. Nós estávamos assim, brigados. Sempre brigando, eu e minha esposa. Que na verdade, nós ficamos ainda na outra congregação e um pouco na Universal. Na terça e na sexta na Universal, nos outros dias na outra igreja. E chegou um ponto que nós conversamos com outro pastor. E então eu falei: pastor, não tem, aconteceu isso, e ele
Disse, olha, eu abençoo, vai, porque lá eles são entendidos nisso aí. E avisa seu pastor que se precisar de mim, eu vou lá para ajudar. E nós viemos, então, para o Fátima. Quando o pastor Kleber bateu o vento, levou ele para Pelotas. E nós, até então, a gente ainda era agarrado a homem. Por causa daquela... O pastor Kleber em cima do altar, gritando, e nunca mais você vai ter isso, nunca mais isso. A gente estava empolgado. E com todo o respeito, o pastor que veio era muito parado. E a gente sentiu o baque. E eu disse para minha esposa, vamos para a catedral. Que eu vi que tem um pastor lá, que era o pastor Bruno, que hoje está na Inglaterra. Cara, é muito bom. Eu assisti uma reunião e viemos. Mas eu cheguei aqui na igreja... Ou seja, o senhor ainda não era nascido de Deus, né? Não, senhor. Quem chegou primeiro... E aí o senhor não conseguia compreender naquele momento que entre os servos de Deus a diferença de dons, mas não de espírito. Exatamente. E o senhor achou que a qualidade espiritual do pastor estava na agitação, quando na realidade não está. Que fique claro isso, as pessoas que estão nos assistindo. Há uma diferença copiosa entre culto agitado pela personalidade do pastor e o culto agitado pelo Espírito Santo. Não quero com isso dizer, amigo ouvinte, que um pastor agitado na sua personalidade não seja usado pelo Espírito Santo para agitar uma reunião e mudar a vida de uma pessoa. Pelo contrário, eu estou falando de personalidade. Por exemplo, eu conheço um bispo na Igreja Universal que ele consegue pregar fé sem dar um grito. Mas por onde ele passa, coisas extraordinárias acontecem. Porque o verdadeiro gestor da reunião, que era o que o seu Luiz não entendia, porque ele ainda não era nascido de Deus, é o Espírito Santo. É Deus que faz a obra. Por exemplo, eu me lembro de um culto com o Bispo Macedo, em que o Bispo Macedo dobrou os joelhos e disse assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, bem vagarosamente, bem sucinto como o bispo é, ó Deus, este dia não pode ser como outro qualquer. Estava um calor causticante de 40 graus no Rio de Janeiro. Era a maior Santa Ceia do mundo. Nunca mais esqueci isso, 1988. 250 mil pessoas. 200 mil dentro, 50 fora. Era inclusive o dia em que se estreava o sapato alto das obreiras na Igreja Universal, que não tinha. As obreiras desesperadas, com dor no pé, formando calo, elas até tiravam para descansar um pouquinho durante a reunião, porque era uma multidão. E eu me lembro como se fosse hoje. A Santa Ceia teve que ser servida em bandejas de papelão. Uma concentração. Sim, senhor. Muita gente. Como é que você serve bandeja? Então ficou tudo posicionado em cada setor do Maracanã. Rapaz, na hora que o bispo disse assim, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, me entrou um vendaval naquele Maracanã. Mas só dentro do Maracanã, um redemoinho, um vento, as bandejas de Santa Ceia faziam assim, ó, elas voavam. Caía vinho na roupa da gente, das pessoas. A gente teve que começar a correr os obreiros para cobrir em todos os setores. Mas um vento. E ele não orou pela cura. Ele fez uma oração para quem estava desesperadamente desesperado, seja em que área fosse, e para consagrar aquele culto ao Espírito Santo, para que não fosse como outro qualquer. Quando o Bispo Macedo abriu os olhos, só para os senhores entenderem, eu não sei dimensionar quantas milhares de muletas e óculos estavam jogados à beira do altar no gramado. É forte. Porque os obreiros começaram a trazer gente para dar testemunho, paralítico que andou, cego que enxergou. E o bispo não orou pela saúde. O bispo não gritou. O bispo não esperneou. O bispo cravou o rosto dele no pó. Ficou ali durante uns 15 minutos, rapaz, com a cara no pó. E quando ele disse assim, amém, graças a Deus o vento parou. E eu nunca mais esqueço isso, porque eu estava começando na obra, nesse dia inclusive, foi na madrugada em que eu fui levantado a pastor. Eu fui levantado a pastor naquela madrugada e já entrei nessa concentração como auxiliar. E aí ele, aleluia, Jesus, na tua presença. Aí o Bispo Macedo começou a cantar, reunimos-nos aqui. E ele, ué, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Não, o pessoal foi curado, ele começou a pegar testemunho. E mais forte é isso. Ele não orou pela saúde. Ele não ministrou a cura. Pelo menos ele não fez isso naquele momento. E milagres extraordinários aconteceram. O que a gente entende com isso? Quem agitou aquele culto foi o Espírito Santo. Então, eu estou esclarecendo isso até para que você não corra um risco que o seu Luiz correu muito forte no início da fé dele, de se perder às custas, né? De confundir a reunião agitada pelo espírito agitado de um pastor e a reunião agitada pelo Espírito Santo.
pelo Espírito Santo. Eu, por exemplo, trabalhei com um pastor na obra que ele não gritava. Ele sentava no altar e ele tinha um vozeirão de locutor de FM, né? E ele dizia assim: quem faz a obra é o Espírito Santo. Não há nada em oculto que não seja revelado. Ele sentava na cadeirinha do altar e fazia assim com os dedinhos, ó: Espírito Santo, trabalha. Meu caro, haja mão para pegar tanto demônio. Ferro. Haja braço para pegar tanto capeta que manifestava na reunião. Então, por favor, amigo, amiga, o senhor, a senhora, que de repente aí no comecinho, nos primórdios da sua fé, como o seu Luiz, também não sabia discernir a diferença entre culto agitado pela agitação Espírito do do pastor, pastor. que é naturalmente agitado, e o culto agitado pelo Espírito Santo, tá? Mas entenda, por favor, a gente não condena o seu Luiz por isso, porque ele era uma pessoa recém-convertida, ele era neófito, ele era novo na fé. Aí o senhor então vem com a sua família toda para a catedral lá de Cachoeirinha. Mas o senhor era residente de Cachoeirinha? O senhor morava naquele município? Eu moro em Gravataí, Ah, até hoje. até hoje. É a residência do senhor, é Gravataí. É Gravataí. Tá, continua, seu Luiz. Continua, seu Luiz. Então, eu quero só voltar um pouquinho. Tá, senhor continue. Luiz? Porque na época, hoje eu vejo que na época eu precisava de reuniões agitadas. Eu precisava ser sacudido. Eu precisava que eu tomasse uma atitude de que tudo aquilo que eu passei na minha vida tinha que nunca mais acontecer. Uhum. Então eu precisava do sacudido. Hoje, com o Espírito Santo dentro de mim, pode ter o pastor que estiver em cima do altar, ele pode ir embora, um abraço, seja feliz. Eu Que sei, a vida segue. a vida segue e eu estou olhando para a cruz. Isso veio com as explicações do homem de Deus em cima do altar. Com as orientações. Com as né? orientações. Que a força está na palavra, né? A força está na palavra, porque eu fui conhecer e aprender o que é Espírito Santo, o que é dízimo, a importância, o que é a obediência aqui dentro. Incomodou o senhor, já no finalzinho do tempo em que o senhor servia os encostos, o fato, por exemplo, do senhor se prestar a socorrer as pessoas, a dar consultas, e de repente está passando por uma situação pior que a delas. Por exemplo, incomodava o senhor quando o senhor tinha que atender um casal ou uma pessoa que pedia socorro pelo casamento, quando do senhor estava um inferno? O senhor se sentia incomodado? A consciência doía? A consciência doía. Ela dói, não dói? Dói, porque a gente, assim, o ritual eu preciso resolver a minha vida sentimental. Abre-se a guia imperial, coloca-se os búzios, saúda a todos. Mas ao mesmo tempo, meu Deus, a vida da pessoa está assim, eu tenho que resolver quando eu não resolvo a minha. Isso passa. E pode ter certeza, isso passa na vida de qualquer babalorixá. Isso quer dizer que se existe alguma pessoa agora muito sincera, inclusive na sua fé, porque são pessoas sinceras. Sim. Aliás, se existe um grupo de pessoas sinceras, por incrível que pareça, são os espíritas e espiritualistas. Isso é muito sério. O Bispo Macedo sempre fala isso, que é o tipo de pessoa que quando se converte facilita a obra do Espírito Santo, porque ela já desfrutava Exato. de uma sinceridade interior muito grande, de um despojamento, de uma entrega muito grande. Então, é possível que nesse exato momento um servo de uma casa de religião, ouvindo-nos agora, esteja entendendo muito bem o que o senhor está falando. Ou seja, na calada da noite, no apagar das luzes, a dor interior é muito grande, porque ele sabe que tentou dar uma coisa que ele não tem. Exato, porque Ele sabe isso. no meu tempo, arreava-se um trabalho em frente ao quarto de santo, e ali ficava, mofava, e muitas vezes aquele trabalho era para minha saúde e eu não obtinha resultado. Então eu olhava, como que pode ser? Onde é que eu errei? O que eu fiz errado? E ao mesmo tempo vinha um discernimento na minha mente, se não está dando certo para mim, pode não estar dando certo para aquela pessoa a quem eu tenho um trabalho arreado ali, na época para o Xum, que era para o amor, ou para abrir caminho, a pessoa que precisava de emprego. Quando no contrário, o dinheiro que entrava da consulta entrava por uma mão e saía por outra. Isso foi me incomodando. Se o senhor perguntar o que eu fiz das minhas coisas do quarto santo, se eu despachei na água, não, eu quebrei tudo. Quebrei quartinha, quebrei tudo que posso imaginar assim, ó. Desfiz tudo. Por conta da sua decisão pessoal.
contra a decisão total, porque assim, eu não quero nunca mais isso para mim. Quanto tempo levou o processo de libertação do senhor quando da sua chegada à Igreja Universal? 1 ano e meio. Não foi mágica. Não foi mágico. Houve um processo. Foi no processo. Uma batalha. Numa batalha. Nós entramos, eu e a minha esposa, na Catedral de Porto Alegre da Universal separados. A minha esposa veio primeiro. Minha esposa veio primeiro por uma quinta-feira, que é A terapia do a amor. terapia do amor. Então o senhor entrou separado da sua esposa. Entrei separado da minha esposa. Que coisa, meu Deus. Depois do fato lá no Fátima. Né? Eu era uma pessoa muito violenta. Muito violenta, para mim não tinha. Eu brigava no trânsito, eu tenho o dedo quebrado, brigava no trânsito, brigava em qualquer lugar, me olhou, eu partia para cima, não tinha. Eu era um manifestado constante. Pergunta que não quer calar. O senhor batia na sua esposa? Cheguei a bater. O senhor chegou a bater, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Tanto bater, eu quebrei o nariz da minha esposa com a cabeçada. Meu Deus. Eu agredi ela, eu tenho certeza que a cabeçada que eu dei no nariz dela não doeu tanto como a agressão verbal. Quando nós entramos e ela veio para cá, e eu resolvi vir. Eu vim vindo, e fui começando a receber. E o dia que eu recebi o Espírito Santo, sabe, é uma coisa muito... É uma coisa que não tem explicação. Sabe, não tem explicação. E se tiver alguém da religião escutando, você não sabe o que está perdendo, meu filho. Você poder dizer assim, ó, nunca mais eu tive isso, nunca mais eu briguei com a minha esposa, nunca mais aquilo. Eu sei que eu pedi perdão, mas o perdão, sabe, eu tenho uma grande dificuldade em me perdoar a mim, porque cada vez que eu olho para ela eu lembro de tudo. Quando foi que o senhor se deu conta de que estava liberto? De que aquele inferno que estava dentro do senhor foi arrancado? Quando foi que ficou claro para o senhor? Eu coloquei uma pedra em cima da minha dor. Quando foi que ficou claro que não tinha mais um resquício, um rabinho sequer do diabo na vida do senhor? Quando eu peguei o primeiro envelope do dízimo e peguei sem medo. Eu não vou. Antes eu pensava assim, eu não vou pegar isso aí. Mas quando eu peguei com a certeza de que é teu tudo aquilo que passar pela minha mão, nunca mais eu vou duvidar. Eu vou dizer uma coisa, sem demagogia nenhuma. Se eu pudesse encontrar o bispo Macedo e dizer assim para ele, perdão por ter lhe chamado de ladrão, faria isso. Muito legal, né? Sabe, hoje... Muito linda a história dele. Em muito 3 linda. anos que eu estou na Universal, o senhor não sabe, assim, ó, onde eu e minha esposa chegamos. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu e minha esposa somos coordenadores dos cursos, dos presídios do Rio Grande do Sul. O senhor está com a sua esposa? Estou. Porque é bom que as pessoas que estão do outro lado entendam. Porque elas ouviram o senhor dizer que chegou separado. O senhor chegou separado, cheguei mas separado. o senhor não está mais separado. Não. Como é que está o seu casamento? Se ficar melhor, estraga, bicho. Tá abençoado. Casamento é jóia. Eu tenho uma filha de 22 anos. Muito legal, né, gente? Nossa, a minha esposa está envolvida com Hollywood, tá? Eu estou envolvido com outro... O senhor era um poço de enfermidade. Eu O era senhor teve 5 infartos 5 e infartos. teve o diagnóstico de um tumor maligno no cóccix. Exato. Como é que está a saúde do senhor? De ferro. Me perdoe a indiscrição. Qual é a idade do senhor? Vou fazer 67 anos, dia 26 de maio. Ai, muito legal, né, gente? Esse Deus é muito grande. Uma coisa, bicho, que eu gostaria de salientar. Claro, assim, ó, por favor, fique à vontade. eu tenho a certeza hoje de que Deus me chamou pelo nome. Ele disse meu nome, Luiz, vem, Luciana, vem. Eu e minha esposa tivemos 1 ano na igreja do Fátima, em Cachoeirinha, manifestando. Nós dois chegamos na catedral manifestando. Em nenhum momento, nenhum homem de Deus disse, olha, para você se libertar dessas manifestações, principalmente o senhor, seu Luiz, que tem teve uma conotação muito grande com os encostos, você tem que fazer isso, tem que pagar, tem que pegar oferta, tem que dar oferta. Nunca foi falado. Isto aconteceu porque veio a fé e a inteligência através das orientações e não por
por textos decorados da Bíblia, porque nós começamos a entender o propósito de Deus na nossa vida, entendemos que Deus queria que nunca mais nós passássemos por isso. E nunca mais nós passamos. Na sua essência, como é que está a vida do seu Luiz? Em todos os sentidos. A minha vida hoje está melhor do que há 30 anos atrás? Está. Porque eu estou na Igreja Universal? Sim. Mas porque existe uma vontade minha, existe uma fé de que nunca mais eu quero duvidar das coisas de Deus. Não duvidar das coisas que aconteciam dentro da Igreja Universal. Porque aqui o que acontece são propósitos que Deus coloca. Entende? Se você que está escutando aí, está criticando, veja que existem mais de 200 países com Igreja Universal. Né? E você vai atrás ainda de fake news. Eu fui muito atrás. Porque eu era um bobo. Eu era um vivente, eu era um Adão vivente. Né? Eu era o Adão vivente. Hoje o senhor é espírito vivificante. Hoje um espírito vivificante e com muita fé. Muito legal, gente. Seu Luiz, nunca mais o senhor viu a cara do diabo na sua vida. Nunca mais. E nem vai ver. Nunca mais. É uma briga é uma luta, todos os dias. Ou seja, o senhor colocou uma pedra por em isso que a nossa cima. equipe de produção colocou as pedrinhas que a gente está consagrando aqui dentro do estúdio, porque nesse domingo nós vamos entregar nas mãos de cada pessoa, como um símbolo espiritual do que aconteceu lá em Israel, né? Quando acabou a batalha contra os filisteus, e ela durou 20 anos. Um problema recorrente que já durava 20 anos. Levantaram uma pedra que erigiram por coluna e chamaram aquele lugar Ebenezer, que significa, em português, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, independente do seu credo religioso, católico, espírita, esotérico, se como o seu Luiz você despertou do seu sono para entender que tem que haver um basta para a tua dor e que religião, cultura não vai resolver isso, o que vai é a manifestação da fé, então se junte a nós nesse domingo, dia 17. Meu guerreiro, seja uma bênção, em nome de Jesus. Muito bom o seu testemunho. Amém. Permaneça na fé. Com certeza. Permaneça na fé. Deus seja louvado na vida do Senhor. Que assim Seja uma bênção. Amém. Muito bacana o testemunho dele. Vamos à chamada do dia 17 e eu volto já. Eu falei para você que o ponto de fé hoje vinha pegando fogo. Eu avisei. Quando eu vi o seu Luiz sentado ali, eu avisei que hoje vinha um ponto de fé pegando fogo. Não saiu nem a metade. Nem a metade. Deus abençoe. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Nunca mais. Uma frase que traz na sua essência a força de uma decisão. O que você gostaria que nunca mais acontecesse ou fizesse parte da sua vida? As dívidas, as frustrações de amor, a depressão, as doenças que vêm, vão embora e às vezes voltam ainda piores? O que tem se repetido sempre na sua vida e que tem tirado até mesmo a sua vontade de viver? Se você quer pôr uma pedra em cima de todos os seus problemas, participe da campanha do Nunca Mais. A chance que você tem de mudar a história da sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, por aqueles que estão sofrendo e gemendo, eu entro na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, socorre estas pessoas. Aonde quer que estejam, sejam quem for, estende a Tua mão para elas. Para as que ligaram no Face, no Zap, para as que enviaram um e-mail, onde quer que esteja a entrar a nossa voz e imagem, entre o Teu poder libertador. Para tornar tudo novo na vida dessas pessoas. E criar nelas a força necessária para sair de onde está e chegar aqui hoje. Às 7:30 da noite, e num encontro real e verdadeiro contigo, consolidarem em sua entrada na eternidade. Faz deste copo com águas um santo remédio, que vai curar por dentro e por fora. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Vamos tomar da água. Que Deus abençoe a todos, onde quer que estejam, em nome de Jesus. Fica aqui um abraço carinhoso. Lhe espero, então, nesta quarta-feira, às 7:30 da noite e ao meio-dia de uma sexta-feira muito forte. E concluímos a semana no domingo, 9:30 da manhã. Um abraço carinhoso e até lá.